a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Alumia. Hoje vou trazer para vocês um assunto muito polêmico, que eu recebo muitas perguntas nas redes sociais, que é sobre trombofilias na gestação. E para me ajudar nessa tarefa, eu pedi a ajuda de uma amiga muito querida, a hematologista de referência para mim, que é a doutora Elisabetta Saxida Colombo, e a Alice Maganin, que é ginecologista obstetra e trabalha comigo na Clínica Alumia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Cá. É uma honra estar aqui na tarde de hoje. E muito obrigada mais uma vez pelo convite de toda a equipe Alumia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema aí super quente, né? Super quente. Super quente, super. E eu queria que vocês se apresentassem também, contar um pouquinho da formação de vocês. Muito bem, então, para quem não me conhece, meu nome é Elisabetta, eu sou hematologista, eu pertenço ao corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e o núcleo de trombose e hemostasia do Hospital Sírio-Libanês também, e eu sou membro fundadora da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. E para quem não me conhece, meu nome é Alice Maganin, sou ginecologista obstetra, com atuação um pouco mais focada em gestação de alto risco. Fiz toda a minha formação no Hospital das Clínicas, onde eu sigo atuando como assistente. E também estou ao lado da doutora Camila, na Alumia. Vocês viram que eu trouxe um time de peso hoje para me ajudar nessa tarefa tão importante e esclarecer tantas dúvidas que a gente recebe realmente sobre esse tema. E, Elisabetta, explica para a gente o que são as trombofilias. Trombofilias são condições ou genéticas ou adquiridas, ou seja, você nasce com elas ou você adquire ao longo da vida, que predispõem à ocorrência de trombose, né? Trombose é a obstrução de um vaso sanguíneo, que pode ocorrer tanto numa artéria quanto numa veia. Então, as trombofilias são essas condições que predispõem à ocorrência de eventos trombóticos. E como isso pode impactar na gestação? O estado gravídico, puerperal, gestação e puerpério são condições que fisiologicamente já têm uma predisposição maior à ocorrência de eventos trombóticos, por uma série de detalhes que a gente vai falar aqui para vocês na tarde de hoje. E aí, quando a paciente tem uma trombofilia, além do risco inerente ao estado de estar grávida, ao estado de estar no puerpério, ela tem um risco ainda maior de desenvolver uma trombose. Então, é uma paciente que precisa de um olhar muito atento, muito cuidadoso durante o seu segmento no ciclo da gravidez. Alice, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque a trombofilia muitas vezes não tem um sintoma específico, né? A paciente não vai saber, será que eu tenho uma trombofilia por algum sintoma específico? Como isso funciona? Acho que é uma grande questão de como não tem sintoma pode dar ainda mais medo. Falar, nossa, será que eu tenho essa tal dessa trombofilia? Eu posso engravidar e ficar tranquila, Sim. né? Uhum. Muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico retrospectivo. A paciente tem eventos numa gestação e a gente acaba acendendo um alerta e isso nos leva a investigar. Então, coisas como pressão alta da gravidez que acontece por causa da gestação, especialmente aqueles quadros que acontecem muito cedo na gravidez, né? Antes de 34, 32 semanas de gestação. Muitas vezes associado também a uma insuficiência placentária muito precoce, em que o bebê acaba ficando restrito, cresce menos do que o potencial genético que ele deveria ou pareceria ter para a gente, né? Ou às vezes até com eventos adversos graves, como um descolamento prematuro de placenta. Então, acho que a gente acaba muitas vezes buscando esse diagnóstico diante de um evento que não é esperado na gestação, muitas vezes, né? Eu acho que é importante falar que a gente volta um pouquinho uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, né, no podcast, sobre a importância de uma avaliação, às vezes, pré-concepcional também, né? Quando a paciente deseja engravidar, porque às vezes a gente vê, de repente, a paciente olhando retrospectivamente, né, seja um evento da vida pessoal ou em outras gestações, que nos chamam a atenção e nos trazem um alerta para realmente investigar uma trombofilia. E ainda mais, muitas vezes a gente tem que buscar até o histórico familiar, né? Então, não é só da paciente. A gente busca o histórico familiar para entender se essa paciente merece uma investigação melhor em relação ao risco de ter uma trombofilia impactando possivelmente durante a gestação dela. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Eu acho que isso faz super... eu acho que às vezes as pacientes, talvez em consulta comigo, até achem estranho, né? Que eu fico lá resgatando todos os detalhes da família, mas sempre pergunto na consulta pré-concepcional de mulheres da família, de pessoas com menos de 50 anos que tiveram um evento. Então, a gente tem que ir buscando essas informações, porque nem sempre a paciente está ali com a gente e sabe que essa informação é importante. A gente tem que perguntar. Sem dúvida. Né? Informação é poder, né? Faz toda a diferença. Uhum. E a gente tem um limite importante, né? Porque muitas vezes a gente vai ter uma limitação na investigação dessas trombofilias durante a gestação. Exatamente. Então, o ideal era realmente entender se a paciente tem esse risco pré-gestacional.
né? Porque muitas vezes, quando ela engravida, a gente já, às vezes, inicia até o tratamento, né? Diante do beta positivo. Então, eu acho que ter essa avaliação pré-concepcional, ela é de ouro, não só para identificar essa paciente, né, de risco, mas também para poder fazer uma investigação completa, né? Porque a gente teria uma limitação importante em relação a essa investigação. E eu queria que a doutora Elisabetta falasse um pouquinho como é feita essa investigação de trombofilia. Eu falei assim, mas o que é trombofilia? Então, já explicou. Agora, como que a gente investiga, né? Como que faz o exame de imagem? O que a gente faz? Não, né? Então, acho que isso é importante trazer para as pessoas. Com certeza, né? Existe uma bateria de exames de sangue que são colhidos para identificar algumas condições, né? São algumas mutações ou proteínas, anticorpos, que levam ao aumento desse risco trombótico. Também a gente faz a dosagem de alguns anticoagulantes naturais, que todos nós produzimos, que fazem a modulação da resposta pró-trombose no nosso corpo. Então, a deficiência desses anticoagulantes naturais é uma trombofilia. Algumas mutações, como a mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, são importantes e alteram a conduta durante o ciclo gravídico puerperal. A pesquisa de uma condição chamada síndrome antifosfolípide, e aqui cabe um alerta. Essa condição não deve ser pesquisada na gravidez. Na verdade, o ideal é que essa paciente tenha um diagnóstico antes de estar gestante, porque os anticorpos podem ficar falso positivos na gravidez e a gente perde parâmetro. Então, essa avaliação, né, pré-concepcional é importante, valorizar a história clínica, a história familiar, a história pessoal da paciente vai nos dar pistas para como manejar e como cuidar melhor dessa gestante, né? Então, esses exames de sangue nos fornecem algumas informações, alguns deles, alguns anticoagulantes naturais também estão fisiologicamente reduzidos na gestação, então a gente não consegue fazer uma avaliação acurada. Então, o ideal é fazer essa avaliação antes ou, findado o puerpério, aí a gente faz essa pesquisa nas pacientes que tiverem indicação. Ótimo. Falando um pouco sobre as trombofilias adquiridas, né? Assim, que situações poderiam predispor a isso? Trombofilias adquiridas. Bom, se a gente pensar dessa forma, a gestação é uma trombofilia adquirida, né? Entre aspas, porque é uma condição fisiológica que leva ao aumento do risco trombótico. Outra trombofilia adquirida, olhando por esse caminho, né? Paciente que tem algum estado de imobilidade. Imagina, sofreu um acidente, uma fratura no fêmur e está ali com uma imobilização. Então, imobilização é um fator de risco para a trombose, uma trombofilia adquirida. Tratamento de câncer, paciente que tem câncer, está em tratamento químio, radioterápico, cirúrgico, tem uma trombofilia, entre aspas, adquirida. São condições da história clínica dos pacientes que predispõem à ocorrência de eventos trombóticos. Muito bem. Agora, dos exames que a gente rastreia, trombofilias adquiridas, a maior e a mais importante, aquela que a gente respeita mais, é a síndrome antifosfolípide. A gente não nasce com ela. A gente adquire esses autoanticorpos, são 5 que a gente pesquisa. Precisa ter uma confirmação com intervalo mínimo de 12 semanas entre uma dosagem e outra. Idealmente, a paciente não deve estar infectada, nem utilizando hormônios, nem deve estar gestante, para que a gente tenha uma avaliação acurada. E você consegue fazer a confirmação dessa síndrome até 5 anos do evento trombótico ou dos eventos de morbimortalidade obstétrica, né? Perdas gestacionais recorrentes, e eclâmpsia, pré-eclâmpsia e outras coisas que o valham. Então, isso é super importante no contexto do ciclo gravídico puerperal da mulher, a valorização do diagnóstico e do segmento correto da síndrome antifosfolípide. Você quer falar um pouquinho dos exames para quem está escutando a gente que devem ser investigados? Porque, assim, eu acho que o nosso objetivo aqui não é da conduta, né? A gente quer trazer um alerta para algumas pessoas, para que elas tenham informação e crítica, né? Muitas vezes sobre o que elas estão escutando por aí. Mas eu vejo muita paciente, às vezes, chegando para mim falando que tem uma suspeita de uma SAF e não tem investigação mínima dos exames, assim. Daí eu falo, mas calma, a gente não tem nem a investigação básica feita, né? Em relação à síndrome de anticorpo antifosfolípide. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco essa informação também, porque eu acho que é válida mesmo, sabe? Perfeito, sim, com certeza. Primeira coisa é quadro clínico, né? A gente vai escutar a paciente. Tem história de trombose na família? Pessoas jovens com tromboses em locais pouco habituais, por exemplo, uma trombose cerebral, né? Que a gente chama de trombose venosa central, uma trombose das veias, do abdômen, né? São condições atípicas. As tromboses habitualmente são mais frequentes em membros inferiores, após viagens prolongadas de avião, né? Mas aí a paciente tem uma história familiar de gente jovem, sem nenhuma doença, não tabagista, que tem tromboses de repetição em locais atípicos. Aí a gente vai valorizar e vai correr atrás, vai dar uma olhada. Pacientes que têm essa história familiar ou história pessoal desses eventos trombóticos atípicos em tenra idade, né? Sem fatores deflagradores muito claros. Quando a gente pensa na SAF, são 5 autoanticorpos que a gente vai pesquisar. O antilúpico, anticardiolipina IgG, anticardiolipina IgM,
anti-beta-2-glicoproteína 1 IgG e anti-beta-2-glicoproteína 1 IgM. E aí, na positividade de quaisquer um desses 5 autoanticorpos, a gente aguarda 12 semanas e repete. Isso na vigência de critérios clínicos, né? Então, a gente não valoriza somente o critério laboratorial. A gente precisa ter paciente com história de trombose de repetição, morbimortalidade obstétrica. E aí, a avaliação do bom médico, do ginecologista, do clínico vai fazer toda a diferença. Ótimo. A gente teve um caso bem recente, né? Uma paciente, inclusive, com SAF, levando um quadro obstétrico grave, felizmente com um desfecho positivo. Graças a Deus. Mas são situações bem desafiadoras que merecem uma atenção redobrada e um olhar bem cuidadoso para que a gente cuide de forma adequada desse binômio mãe e bebê, né? Acho que você está sendo muito modesta. Ela teve um olhar muito atento, fez um diagnóstico extremamente precoce que talvez outros olhares não teriam detectado antes. É verdade, é verdade. Cabe aqui a ressalva. Salvou 2 vidas. Salvou 2 vidas. Mais 2 vidas, né? Não, mas é porque a gente realmente respeita, né, esse tipo de alteração, né? Então, pacientes que vêm com esse histórico de realmente uma suspeita de uma SAF, né? E acho que a gente tem que valorizar qualquer achado fora do normal durante a gestação. Então, assim, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que nosso papel na gestação é sempre tentar trazer leveza para a gestação, porque eu acho que é um desafio, né? A gente lida com coisas tão importantes, né? A mãe, o bebê, mas a gente tem que trazer uma leveza para trazer uma coisa positiva para a família e tudo mais. Mas a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque exatamente esses quadros de trombofilia podem levar realmente a quadros muito graves, né? Então a gente tem que antecipar os problemas para que eles não aconteçam. Então eu acho que um olhar cuidadoso e respeitoso em relação a isso é realmente muito importante, né? Então a gente que foi muito recente, agora faz 2 semanas, faz super recente, né? Faz uns 10 dias, então a gente está com isso muito fresco aqui, né? Um caso que a gente acabou assumindo de última hora e felizmente, né, com desfecho positivo. Tudo certo, né? E eu acho que esse medo, assim, né, de a gente às vezes vai comentando questões super complexas, um descolamento de uma placenta, a gente está falando até às vezes de uma perda gestacional, de um bebê que para de evoluir dentro do útero, mesmo quando está já grandinho, são situações muito delicadas, que a gente quer evitar ao máximo, mas eu acho que é importante também a gente lembrar que tem coisas que a gente pode fazer para diminuir esses riscos, uma vez que a gente tem o diagnóstico, né? Eu recentemente estava cuidando de uma paciente em consultório mesmo, que teve um evento e a gente investigou e ela está programando uma gestação, então ela me procurou porque ela já sabe que ela quer engravidar nos próximos meses. E a gente fez toda uma investigação que foi necessária e chegamos à conclusão de que ela vai precisar usar um remédio, um anticoagulante, durante a gravidez, né? E se, por um lado, no primeiro momento, você fala, poxa, vou ter que usar um remédio durante a gestação inteira, é um remédio que nem sempre é tão agradável de usar, incomoda, as pacientes se incomodam, né? Por outro lado, que bom que a gente pode fazer esse diagnóstico, que bom que a gente sabe que vai precisar usar isso, né, o remédio, e que isso vai sim melhorar o desfecho, isso vai sim melhorar o prognóstico de uma gravidez e a chance de uma gestação chegar até mais tardiamente, a gente evitar um parto prematuro, evitar até sequelas para a mãe e para o nenê, né? Não, mas eu acho que é isso que ele estava falando, e lembrando que, assim, eu acho que como a gente está falando de coisas que têm um potencial de gravidade muito grande, e eu acho que traz junto esse medo, né, quando a gente ouve esse termo, né, na gestação de trombofilia, mas é importante a gente lembrar que a maioria das pacientes vai evoluir de forma muito favorável e bem, muitas vezes com um tratamento ou acompanhamento adequados, né? Mas que sim, é importante a gente ter esse acompanhamento de perto, mas trazer essa tranquilidade que não é porque você tem uma trombofilia que necessariamente você vai ter um desfecho difícil na gestação, né? Então, eu acho que é o que a Alice acabou de falar, né? Assim, que bom que a gente tem um diagnóstico, que bom que a gente vai tratar e vai cuidar. Ao mesmo tempo, a gente também tem um pouco de cuidado para não tratar desnecessariamente os pacientes, porque eu acho que é um outro desafio grande que a gente tem. A gente vê, muitas vezes, pacientes sendo pesquisadas para trombofilias ainda não bem documentadas e estudadas, né? E com tratamentos bastante empíricos, né, em relação a isso. Acontece, sim, sem dúvida, né? Você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Sim, na verdade, né, é que a gente entende que tem todo um cuidado, né, para contemplar bem a saúde dessa mãe, desse bebê. Então, a gente vê muitas vezes a utilização das medidas profiláticas de trombose na gravidez, que a gente usaria para as trombofilias clássicas, né, como a deficiência da antitrombina, da proteína C, proteína S, da SAF, enfim. A gente vê condições que ainda não há protocolo bem instituído pelas sociedades brasileiras e pelas sociedades internacionais, quando da utilização de profilaxia antitrombótica para essas trombofilias que ainda estão em contemplação científica, ainda estão em avaliação. Então, muitas vezes aparece um exame que foi pedido fortuitamente e já
indicada uma profilaxia, enquanto que é uma conduta ainda não muito bem referendada pelas sociedades, como eu disse, né? É delicado, porque a anticoagulação também tem seu ônus, seu custo, né? Então, a gente vai manter aquela paciente anticoagulada, precisa tomar cuidado com eventos de sangramento, porque existe também essa possibilidade. Sim, com certeza. Então, é necessário ponderar de uma forma muito sábia a introdução das medicações, quando introduzi-las, a dosagem, né? Então, uma avaliação cuidadosa vai contemplar tudo isso, com certeza. Eu acho que é importante a gente lembrar isso. E quando a gente está de frente a uma paciente com uma suspeita de trombofilia ou uma trombofilia já diagnosticada, e a gente vai instituir um tratamento que muitas vezes inclui, a gente vai falar um pouco sobre tratamento, né? Tratamento medicamentoso, que seria o uso de alguns anticoagulantes, a gente sempre vai colocar numa balança qual o risco que essa paciente tem maior, o risco de ter uma trombose ou o risco de sangrar, né? A gente vai ter que fazer um peso, né, em relação a isso. Então, essa paciente tem um risco maior de sangramento ou um risco maior de trombose, para avaliar se essa paciente merece esse tratamento. Então, usar anticoagulante, a gente também não é igual usar uma vitamina no pré-natal, né? Então, a gente precisa de um segmento de perto, ficar atento para risco sim de sangramento dessa paciente, para que esse anticoagulante seja usado de forma segura e não deletéria, né? Não prejudicial na gestação. Exatamente. Aqui cabe uma informação alerta para todas que estão nos assistindo. Existem 2 drogas que a gente consegue usar com segurança para a modulação da resposta trombótica durante a gravidez. Heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, e o ácido acetilsalicílico, o AS. Né? Então, são as únicas 2 medicações. Os outros anticoagulantes disponíveis, não há liberação, não tem estudo e podem oferecer risco para o bebezinho em desenvolvimento. Né? Então, por isso que a gente utiliza sempre a heparina, que é administrada de forma subcutânea, né? No abdômen, na coxa, porque é a única medicação que a gente sabe que é 100% segura, que não atravessa a barreira placentária. Então, além do tratamento medicamentoso que a gente falou, que a Elisabetta falou com propriedade agora, né, das medicações possíveis de serem usadas na gestação, a gente sabe que tem medidas comportamentais que também são bem-vindas na prevenção do risco de trombose, especialmente nesse grupo que tem o diagnóstico de uma trombofilia. E também vou falar mais, isso vale para todas as gestantes, basicamente, porque a gente está, de qualquer forma, em vigência de um período com maior risco de trombose, mesmo nas pacientes que não têm esse diagnóstico, né? Na gestação, em alguns contextos, mais do que outros, mas principalmente paciente com trombofilia, claro, né? Mas se ela estiver exposta a situações ou momentos durante a gravidez que podem aumentar o risco dela de trombose, a gente acaba orientando muitas vezes o uso de meia elástica, por exemplo, que tem indicações específicas, marcas até que a gente gosta mais às vezes de indicar do que outras. E uma dúvida muito comum que eu vejo, que eu inclusive ontem estava uma paciente que vai viajar, e ela veio me perguntar o que ela deveria fazer na viagem, né, para diminuir o risco de trombose. E acho que isso vale não só para avião, mas acho que é uma coisa legal da gente conversar. E ela, inclusive, me perguntou se ela deveria usar enoxaparina. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Claro, claro. Essa é uma dúvida recorrente, né? Não só para as pacientes gestantes, mas para os pacientes, para as pessoas de uma forma geral. Voos e viagens com duração superior a 4 ou 6 horas são aquelas que têm maior risco trombótico agregado. Então, um voo doméstico, né, curtinho, 40, 50 minutos, uma ponte aérea, ok. Né? É pouquinho tempo. Agora, vai ficar num carro, no avião, por mais de 4, 6 horas, aí é preciso tomar algumas providências. Vale para todo mundo, né? Isso é conhecimento que tem que ser compartilhado. Primeira coisa, manter uma boa hidratação. Né? Desidratação é fator de risco para trombose, então manter o corpo hidratado. Segunda coisa, evitar a imobilidade. Se você hidrata, você vai parar o carro para ir ao banheiro. Também. Você vai levantar no meio do voo para ir ao toalete também. Se estiver grávida, então. A estratégia da hidratação é a melhor. Você vai levantar. Se não quiser levantar, né, vai mexer os tornozelos, vai fazer aquele exercício de apertar o pedal do acelerador do carro, né? Bombear a panturrilha, isso já faz diferença. Associar a meia elástica pode ser interessante. Ou a 7/8 que vai até a coxa, ou a 3/4, com cuidado para o elástico não ficar atrás do joelho, porque ali passa artéria, nervo, veia, e aí você comprime, faz efeito garrote, efeito contrário. A gente quer a meia elástica para facilitar o retorno do sangue para o coração, não só o retorno da veia, do sangue venoso, mas linfático também, né? Então, sabe quando a gente viaja muitas horas e fica com os tornozelos meio inchadinhos? A imobilidade tem uma culpa, né, nessa alteração que a gente percebe das nossas pernas. Então, movimentar as pernas, usar a meia elástica ajuda.
e aí a meia 3/4, eu vou usar um dedinho abaixo de uma proeminência que a gente tem ali no osso da perna, da tíbia, né? Vocês vão procurar, vocês vão sentir essa proeminência, o elástico tem que pegar ali embaixo. Machucou, incomodou? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas nunca atrás do joelho. Então, meia elástica pode sim ser bem associada. Uma ressalva, quem tem insuficiência arterial periférica, alguma obstrução arterial, cuidado com a meia, porque ela pode comprimir e prejudicar a circulação, né? Fazer uma compressão do leito arterial. Então, para quem tem insuficiência arterial, sempre fala com o cirurgião vascular, que já o segue com o seu clínico cardiologista. Acho importante, né? Então, a meia elástica pode ser uma boa ferramenta. Use para viagens terrestres, né? Com duração superior de 4 a 6 horas. Primeira coisa, uma boa hidratação. Corpo hidratado é corpo que trombosa menos, desidratação é um fator de risco para trombose. Se a gente mantém uma boa hidratação, a gente vai parar o carro para ir ao banheiro, vai levantar no voo para ir ao toalete. Então, isso já combate a segunda causa, o segundo fator de risco importante para trombose, que é a imobilidade. Então, se movimentar, né? Levantar, andar um pouquinho no corredor do avião, ou mexer as pernas, simplesmente girar os tornozelos, apertar o acelerador, né, do carro, ajuda bastante. A meia elástica pode ser uma aliada excelente, pode ser aquela meia que vai ter a coxa 7/8 ou a 3/4, com cuidado do elástico não passar atrás do joelho, porque senão a gente vai comprimir vasos importantes e causar o efeito inverso àquele que a gente deseja, que é o reforço, o retorno venoso e linfático reforçados pelo uso da meia. Então, ficou um pouquinho desconfortável, muda um pouquinho o elástico de lugar, abaixa um pouquinho, sobe um pouquinho. O ideal é que esse elástico fique um dedinho abaixo de uma protuberância que a gente tem ali no osso da perna, da tíbia, que é aquele osso da frente. Nunca o elástico, então, atrás do joelho. Então, retomando, manter uma boa hidratação, evitar imobilidade. A meia elástica pode, sim, ser uma boa ferramenta, exceto para aquelas pessoas que têm algum comprometimento da circulação arterial. Aí, fale com seu cirurgião vascular. O uso da meia pode agravar esse tipo de sintoma nesse tipo de paciente. E quarto lugar, evitar remédio para dormir. Isso não estou falando com as gestantes, né, mas com a população geral. Porque quando a gente toma um remédio para dormir na viagem, você dorme imóvel, você não vira para um lado, para o outro, né? Quando a gente dorme naturalmente, você vai sentir o desconforto e mexe um pouquinho para cá, para lá. Quando a gente toma, então, um remédio para dormir, é um sono mais profundo, você fica mais imóvel. Então, evitar remédio para dormir pode ser uma boa estratégia para combater a imobilidade também, né? Em algumas situações, a gente lança a mão, sim, do Clexane em situações profiláticas bem específicas. Se a paciente já tem uma trombofilia em profilaxia e vai viajar, ela pode se considerar protegida. Então, a associação da meia elástica, da hidratação, da movimentação, só vai acrescentar em maior proteção para essa gestante que vai viajar. Ótimo. Acho que é uma outra dúvida que as pessoas também acabam tendo, de pensar que porque tem trombofilia na gestação, então é uma gestação de alto risco e por isso não deveria fazer atividade física, né? E eu acho que nesses casos, na verdade, o exercício físico vem como um efeito de proteção. Se a gente pensar, inclusive, que algumas dessas trombofilias estão associadas com aumento de pressão acontecendo por causa da gravidez, e a gente sabe que exercício físico pode diminuir essa chance, a gente ainda está contribuindo para uma gestação mais saudável, né? E eu acho que isso é uma outra coisa legal. Exatamente, né? Combater a imobilidade de uma forma geral. Né? Então, a atividade física, né, que é fundamental, acho que para todas as fases da vida, né? Com certeza. Super. É o simples que não é fácil, né? Gente, é como eu sempre digo, né? Cuidar da saúde é simples, mas não é fácil. É o básico bem feito, né? Fazer check-up, fazer atividade física, comer direito, dormir direito, né? Não tem soluções mirabolantes, mas é disciplina. Então, é isso que faz a diferença, né? Com certeza. E falando um pouco das trombofilias, Alice, eu queria que você falasse pra gente qual o impacto disso na gestação. A gente já falou algumas coisas, né, potencialmente graves, mas eu queria que você explicasse para quem está escutando o real de forma mais didática, né? O que isso pode impactar para essa gestante que está escutando a gente. Acho que isso não é para assustar, é para informar, mas tem muitas coisas que podem acontecer. O próprio fato da gestação e mais ainda o pós-parto ser um momento que aumenta o risco tromboembólico dessa paciente, então a gente tem um risco maior de eventos tromboembólicos. Então, trombose ou na perna ou até em outras regiões, é que a gente acaba comentando da perna porque é mais comum, mas ter trombose, então, aumenta o risco tanto na gestação e mais ainda no pós-parto, né? Especialmente nos 40 dias pós-parto, super mais nos primeiros 15, né, que são os mais importantes ali desse risco. Mas em relação à própria gestação, a gente tem outros riscos. No começo da gestação, o que a gente tem de risco é de abortos, especialmente abortos repetidos. Então,
são raros esses casos, mas nos casos em que a gente tem aborto de repetição, a gente precisa, inclusive, investigar se essa paciente tem trombofilia ou não. Inclusive, só interromper, a gente tem um podcast bem interessante falando sobre abortamento de repetição, então você pode ir lá conferir, porque a gente esclarece outras causas importantes de abortos de repetição. Então, acho que vale a pena a gente só relembrar um pouco isso também, né? Acho que esses dois temas se complementam bastante, né? Com certeza. E aí, com o passar da gestação, a gente vai podendo ter outros riscos. Então, risco até de óbito fetal intraútero. Estou falando aqui de bebês que não tem nenhum motivo outro para evoluir dessa forma, né? Então, são bebês que são bem formados, que não têm nenhuma síndrome genética e que acabam evoluindo com uma perda dessa gestação, uma parada de evolução, principalmente a partir de 10 semanas. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, especialmente quando a gente não faz o tratamento adequado, né? Com o passar da gestação, então, a gente vai tendo o risco de fazer uma insuficiência placentária, e a gente, então, não conseguir fornecer oxigênio e nutrientes suficiente para esse nenê, e ele acabar não crescendo de forma adequada e levando até um quadro de hipoxemia, às vezes, muito grave, e até acidose metabólica, com risco também de perda dessa gestação, né? Que é uma coisa que a gente quer evitar de toda forma. E a gente também pode ter, muitas vezes, associado ou não com essa restrição de crescimento, quadros de pressão alta, de pré-eclâmpsia, que podem se desenvolver de formas mais graves ainda com eclâmpsia, que é a convulsão associada com essa pressão alta. Síndrome HELP, que é uma alteração laboratorial muito grave também, que acontece mais frequentemente nessas pacientes. Ou ainda a gente pode ter casos dramáticos de descolamento prematuro de placenta, em que a placenta descola do útero. Isso acaba levando a um quadro em que o bebê para de receber oxigênio de forma súbita e é uma emergência obstétrica. Né? São casos bem fulminantes em geral, né? Geralmente são bem fulminantes, a gente tem que ter um olhar atento, fazer o diagnóstico rápido, intervir rápido, porque se a gente não fizer isso, a gente acaba colocando em risco tanto o nenê quanto a mãe também. Que pode fazer um distúrbio de coagulação associada, né? Exatamente. Por conta dessa alteração, desse sangramento. Então, acho que é importante, por isso que a gente está falando tanto desse assunto, reforçando a importância de um acompanhamento e de um segmento adequados, evitando todos esses riscos, né, que a gente está falando e trazendo uma gestação saudável para essa paciente, para o bebê. E eu acho que uma coisa bem frequente que a gente escuta também sobre a via de parto, né, durante a gestação dessa paciente com trombofilia. Então, assim, as pacientes associam muito, né, que a paciente com trombofilia não pode ter um parto normal, né? Então, acho que as pessoas associam muito gestação de alto risco no geral, qualquer condição que aumente o risco daquela gravidez com um risco de um parto normal ou uma contraindicação ao parto normal, né? Em que, na verdade, a gente sabe que não é bem por aí, né? Mito, né? A gente sabe que é mito, verdade. Inclusive, o parto cesáreo, o parto cirúrgico, ele, por ser uma cirurgia, tem um risco trombótico agregado maior do que o parto por via obstétrica natural. Né? Então, a conduta vai ser sempre a conduta obstétrica vai ser o melhor para a mãe e para o bebê naquele momento, né? E se tiver uma trombofilia associada e se for possível um parto vaginal seguro, ele será muitíssimo bem-vindo. Com certeza. Né? Inclusive para uma recuperação mais rápida daquela mãe e até uma minimização de riscos de trombose no puerpério, né? Considerando que não é um parto cirúrgico como é uma cesárea. E que a gente está falando, como a gente já falou algumas vezes aqui, que o período do puerpério é um período ainda maior de risco materno em relação à trombose, né? Exatamente. Então, se a gente coloca uma cirurgia a mais nesse processo, você aumenta ainda mais o risco trombótico dessa paciente. É lógico que quando a gente está falando de pacientes, né, com parto normal, são pacientes de alto risco, né, para sangramento e que merecem uma vigilância cuidadosa, adequada. Então, a gente tem que ficar realmente bastante de olho, ainda mais porque muitas vezes a paciente vai estar usando o anticoagulante e a gente tem um cuidado a mais em relação a isso, eventualmente da paciente precisar de uma anestesia, né, nas costas ou em relação ao próprio risco de sangramento intraparto, né, por um tempo mais curto de uso de anticoagulante, mas que sim, é possível e é muito bem-vindo quando ele acontece, né, com certeza. Exatamente, é isso aí. Não, mas é engraçado, né? Porque quando a gente fala sobre isso, das perguntas que eu estava comentando com vocês que eu recebo, né, nas redes sociais, mas é umas coisas que você fala assim, mas por quê, né? As pessoas, porque paciente usa de anticoagulante não dilata o colo do útero, né? Então, assim... Totalmente mito, né? Não tem esse poder, não tem esse poder. Exatamente. Ainda bem. Ainda bem. Né? Ainda bem. Com certeza, mas a gente escuta bastante isso. Lógico que assim, são pacientes que eventualmente podem ter que induzir o parto em algumas situações, até por conta do uso de anticoagulante, né? Mas tem muitas pacientes que entram no trabalho de parto espontânea, a gente só deixa a paciente muito orientada, que quando a paciente tem realmente algum sinal que o trabalho de parto está começando, se ela está na dúvida de usar o anticoagulante daquele dia, a gente comunica o seu médico, né, para ver se realmente vale a pena usar ou não, porque a gente já vai alinhando isso para tornar esse parto ainda mais seguro,
né, e condução desse parto ainda mais adequada. Então, acho que é um sinal que a gente gosta de orientar as pacientes. A gente gosta até de orientar a usar anticoagulante de manhã. Por quê? Porque parto acontece de madrugada, né? Já deu tempo, né, da droga fazer efeito, foi embora. Normalmente é de madrugada, que rompe a bolsa, que vai para maternidade. É então, isso aí. Manhã é um pouco mais seguro para fazer uso da medicação. É isso aí. A gente estava comentando com vocês que tem trombofilias hereditárias adquiridas. A gente está falando especialmente das pacientes com trombofilias gestantes. E, Beta, explica pra gente, as trombofilias vão desaparecer quando a paciente termina a gestação? Depende da trombofilia. Se é uma mutação genética, como o fator 5 de Leiden, como a mutação do geri da protrombina, isso vai perdurar para o resto da vida. A gente nasce e morre com essas mutações, né? O que está escrito nos nossos genes e a nossa história genética está ali, é imutável. Outras condições podem ser transitórias, né? Então, claro, até a condição de predisposição a eventos trombóticos pela alteração da anatomia do corpo feminino, né, quando está gestante. Na medida que aquele bebê cresce, o útero cresce, vai rechaçar todos os vasos, as veias que a gente tem dentro do abdômen, né, por conta do crescimento do útero. Então, só essa condição anatômica já predispõe ao evento trombótico, essa alteração anatômica. Quando esse útero fica vazio, o corpo da mulher vai voltando para sua anatomia normal, essa trombofilia temporária, entre aspas, essa anatomia, ela se restitui à sua normalidade. E isso não volta a acontecer de novo, até uma próxima gestação. Então, as mutações não, elas ficam para sempre. Há condições que são transitórias, sim. Então, a gente tem que respeitar isso. Ótimo. Então, acho que é importante sempre a paciente estar se sentindo insegura. Se o médico que você está acompanhando não se sente seguro para manejar, né, a paciente com trombofilia, acho que tem que caminhar para um serviço especializado e pessoas de referência, porque isso pode fazer muita diferença nesse manejo, né, na condução em relação à dose de uso de anticoagulante, ao tipo de anticoagulante que a gente vai usar. A gente vê com muita frequência pacientes que, de repente, precisariam do uso do AS, por exemplo, não usando só, de repente, enoxaparina. Isso, né? isso. Então, assim, a gente encontra situações que porque as pessoas acham que é tudo a mesma coisa e não é, né, Elizabeth? Não é, e as drogas são complementares, na verdade. Muitas vezes a gente usa em combinação, né? Enoxaparina com o AS. Então, a avaliação clínica é fundamental. É necessário observar a história da paciente, seus exames, seus antecedentes clínicos. É o tratamento certo para o paciente certo, é isso. Com certeza. Então, eu acho que é o recado que a gente quer deixar aqui para vocês hoje. Acho que é basicamente isso. As trombofilias podem realmente impactar de forma importante na gestação, mas quando bem acompanhadas, bem diagnosticadas, bem cuidadas, tem um prognóstico, em geral, muito bom. Né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer segurança para essa paciente que teve um diagnóstico de que é possível, sim, uma gestação segura, uma gestação leve, né? Sem esse peso, né, da trombofilia. E para aquela paciente que teve algum evento diferente ou tem uma história familiar também mais importante em relação ao risco de trombose, procure atendimento antes de engravidar, porque a gente pode, sim, tratar essa paciente e cuidar dela para que ela já engravide de uma forma mais saudável e mais atenta se ela vai precisar já iniciar o uso de anticoagulante antes da gestação. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. A gente está aqui há um tempinho já conversando sobre esse tema e tem uma pergunta que às vezes aparece para mim no Instagram, na minha caixinha de perguntas, e que eu acho que é legal da gente conversar, e que a gente até agora não falou o nome dessa questão, dessa mutação, e eu acho que é legal a gente deixar isso bem claro, porque realmente é uma dúvida muito comum. Eu vejo muitas mulheres que perguntam sobre mutação da metileno tetraidrofolato redutase. Gente, eu treinei muito para falar essa palavra, e agora já sou craque nela, né? Nos últimos anos consigo falar, mas é uma coisa que eu vejo que é muito comum de surgir essa dúvida. Eu vejo que se pesquisa muito isso, né? E queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Claro, claro. Sim, a mutação da metileno tetraidrofolato redutase, ela era Beto considerada... treinou bastante também. Tô treinada. Já... Eu falo isso todo santo dia. Então, essa mutação, ela era considerada até pouco tempo atrás como uma trombofilia, era bem instituída como uma trombofilia. No entanto, observou-se ao longo dos estudos, das coortes de pacientes seguidos com essa mutação, que se trata de uma mutação de um polimorfismo muito comum na população, que muitas vezes não impacta no aumento da homocisteína. A homocisteína é uma proteína que, enquanto perdurar em níveis elevados, ela predispõe às tromboses arteriais, né? Então, a gente chama essa condição de hiperhomocisteinemia, que pode estar presente ou não na vigência dessa mutação da metileno tetraidrofolato redutase. Então, a gente não pede essa mutação mais, a gente pede direto a dosagem da homocisteína,
certo? Então, não é considerada mais uma pesquisa de trombofilia da lista de pesquisas que a gente costuma investigar, não só para gestantes, mas para a população de uma forma geral. Essa mutação, ela serve para outras coisas. A gente não olha mais com uma trombofilia, a gente olha direto a proteína chamada homocisteína. Então, não é necessário mais pedir essa mutação quando da investigação de trombofilias dos pacientes. É essa a mensagem. Eu achei interessante, porque percebo que eu estou ficando bem velha mesmo quando a gente escuta isso, porque eu sou da época que se pesquisava, né, assim, lá atrás, né, e eu vivi isso também, imagina. Né, eu vivi isso também, né, e como é muito frequente, assim, a gente começou a descobrir um monte de paciente que tinha, aumentaram as fotos, daquelas fotos, né, do bebê com o Clexane, né, da saparina em volta, seringas em volta, porque muita gente começou a usar, né, então eu lembro que foi quase uma febre, né, no mundo médico, de muita gente usando, mas que eu acho que a medicina, quando a gente fala que é uma verdade de ciências uma ciência de verdades transitórias, na verdade, é falando um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem que reconhecer que algumas coisas não se confirmaram, claro. Elas mudaram, elas foram mais estudadas e a gente teve um outro olhar. Então, agora, a gente tem que olhar de fato a homocisteína para a gente também não tratar essa paciente de forma desnecessária, né? Assim, usar enoxaparina de forma desnecessária, oferecendo risco de sangramento, muitas vezes sem impacto positivo, né? Nesse desfecho da gestação e do parto. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Eu lembro uma aula de congresso a gente discutindo sobre isso, sabe? Tipo, olha, a partir de agora, a gente não tá... Assim, eu lembro com clareza, né? Então, eu falo que a gente... bom que as coisas evoluem, né? Então, cada vez a gente se aproxima mais da verdade e de um ambiente ideal para cuidar dos nossos pacientes, das nossas gestantes, né? Então, é isso aí. E eu acho que essa mutação ainda é mais emblemática porque as pacientes perguntam com relação a usar enoxaparina. Fala, se você tiver alteração de fato, vai ser na homocisteína. E se ela estiver aumentada, o tratamento nem é a enoxaparina. É mais um ponto, né, ainda, além dessa... Exatamente. De pesquisar a mutação. Exatamente. Então, a avaliação médica é fundamental para a gente nortear pesquisa, tratamento, né? E trazer essa tranquilidade para as nossas mães, né? Então, mas é impressionante como a gente tem perguntas relacionadas a isso e é uma sigla, né, que as pessoas usam e elas perguntam com muita frequência. Acho que é um nome grande e bonito, né? Então, traz um pouco de impacto, né? Tem uma mutação, né? E eu acho que é importante a gente contextualizar como foi realmente esse início, né, desse diagnóstico, como foi lá atrás, que realmente se usava muito, mas que as coisas mudaram, né, e a gente agora tem um outro olhar sobre a questão da hiperhomocisteinemia, essa abordagem muitas vezes suplementando algumas vitaminas, ajudando nesse processo e na imensa maioria das vezes não usando, né, a enoxaparina, né, assim, selecionando muito bem a paciente que merece de fato o uso, né, então acho que isso é uma coisa importante. É isso aí. Alice, quer deixar um recado para as nossas pacientes tentantes, gestantes aí que estão escutando a gente com atenção, porque é um assunto que todo mundo quer saber. Eu acho que, primeiro, não tenhamos medo, que a gente tenha informação e use isso, né, para poder ter uma gestação mais segura. Se a gente está com dúvidas, se tem algum evento esquisito em casa, na família, ou alguma coisa que já aconteceu com a própria paciente, é fundamental fazer uma consulta pré-concepcional para a gente desmistificar algumas coisas, avaliar se realmente não merece investigação e, quando não tiver que investigar, ficar tranquilo de que realmente não existe necessidade de investigação, né? E, se precisar usar medicação, que a gente use para poder melhorar os desfechos, tanto materno quanto fetais. É isso aí. Muito bem. Elisabetta, quer deixar algum recado pra gente? Hoje você já deu dicas importantes, né? Que é para o pessoal salvar um post. Aí vai ter posts aí para salvar dicas de viagem, orientações importantes, né? Importante. É isso. Informação é poder, né? Então, procurar avaliação médica, conversar, dividir isso com seu médico de confiança, tirar suas dúvidas, né? Para ter essa tranquilidade. E no diagnóstico de uma trombofilia, né? Não se desespere, né? Não fique ansiosa, né? Procure informação. Formas excelentes de protegê-la, de proteger a sua gestação e de garantir a sua saúde nesse momento que é tão emblemático, é tão sublime, né, da vida das famílias. Então, por que não trazer essa leveza, como a Camila falou, né? Então, informação é poder, procure uma avaliação médica, converse, tire suas dúvidas, né, e seja feliz nesse momento. E eu acho que a questão do parto, que a gente já falou, mas eu gostaria de reforçar como último recado, porque eu acho que é um assunto que, de fato, é muito importante e a gente recebe muitas dúvidas com relação a isso. Eu acho que o paciente, de fato, não pode se sentir acuado em achar que não pode ter um parto normal por conta de um diagnóstico de trombofilia ou uso de anticoagulante. Mas, lógico, desde que ela também esteja nas mãos de pessoas que saibam conduzir esse tipo de caso, né, para que isso seja ainda mais seguro. Mas é importante, sim, ter informação, né, e saber isso para poder conduzir tudo de forma adequada. Então, acho que é isso aí.
Gente, um assunto tão polêmico, tão importante, com duas pessoas tão queridas. Eu só tenho a agradecer, né, por esse podcast. E eu queria pedir para vocês que estão aí do outro lado, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, para deixar aqui embaixo, né, do nosso post. E pedir para vocês compartilharem essa informação, porque só assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Eu tenho ficado muito feliz, assim, tenho escutado muita coisa mesmo. Recentemente, uma pessoa que mora em outro país mandou uma mensagem, uma pessoa que eu conheço: olha, eu estou escutando podcast, está me ajudando muito. Eu falei: nossa, né, aquela coisa, uma pessoa que a gente ajuda que para mim já faz diferença. Então nosso objetivo de fato é esse, e tem sido muito gratificante, porque é um esforço de equipe muito grande para a gente estar aqui hoje, né? As pessoas não têm a dimensão disso, mas é. Então eu queria realmente agradecer por todo mundo que está ajudando a gente nesse processo de compartilhar a informação para chegar em mais pessoas mesmo. E você pode começar a seguir a gente no Instagram, e lá a gente tem o link para as outras redes sociais, então para o TikTok, para o YouTube, né, para o Spotify. Então a gente consegue dessa forma realmente chegar em mais pessoas para ter informação adequada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Um grande beijo para todos e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.